Às vésperas do 5º aniversário, agora, já no dia 8 de julho, do estabelecimento da taxa da cidadania, o governo brasileiro, através de seu consulado, acaba de entrar no assunto da cidadania italiana por direito de sangue. Ele editou uma cartilha e diz que fez isso devido às recorrentes denúncias e solicitações de assistência por parte de brasileiros prejudicados por agentes mal intencionados que se apresentam como facilitadores do reconhecimento da cidadania italiana. Tadoni, como é que você vê isso? Olha, a iniciativa em si do Consulado Geral do Brasil em Milão é uma iniciativa interessante, né? Me surpreende, por um lado, né? Porque, de certa forma, é um governo estrangeiro que faz considerações sobre um procedimento administrativo de outro país, ou seja, o Brasil fazendo considerações sobre um procedimento administrativo italiano, mas é interessante porque faz um alerta aos ítalo-brasileiros que pretendem ter a cidadania reconhecida para evitar certos comportamentos e certas escolhas que são, de fato, muito temerárias, ou seja, perigosas, né? Porque, efetivamente, tem havido uma série de problemas e de escândalos e de fraudes envolvendo a cidadania italiana, que tem aumentado, e então é importante que exista esse alerta por parte do governo brasileiro aos brasileiros que vão lá, porque provavelmente alguns devem até pedir auxílio ao consulado, né? Pois muitos acabam sem dinheiro, porque pagam tudo na mão de alguns atravessadores e sem nenhum recurso tem que acabar se buscando ajuda, enfim, se dirigindo ao consulado brasileiro. Eu queria saber o que você acha de certos conselhos. Diz que nações devem agir sozinhos, sem a ajuda de assessores. Mas existe um monte de contradições nas normas italianas. Como é que você vê esse imbróglio? Então, para falar sobre isso, a gente tem que voltar à origem de tudo, né? A origem de tudo é a Circolare K28.1 de 1991. É uma circular, né? Que seria algo equivalente a uma portaria no Brasil, enfim, ela é exarada, ela é elaborada e exarada por um ministério, no caso o Ministério do Interior, né? Na Itália existe um Ministério do Interior que, para várias de suas funções, são equivalentes ao que seriam funções do nosso, no Brasil, Ministério da Justiça, né? Embora na Itália exista o Ministério da Justiça, ele tem uma operação bastante mais circunscrita ao judiciário e às coisas ligadas ao mundo da justiça em si, né? Essa parte mais prática da vida cotidiana, da segurança, da burocracia estatal é cuidada pelo Ministério do Interior, o Ministério do Interno. Então a gente tem que voltar para essa circolare K28 e pensar que essa circular ela é anterior à própria lei atual da cidadania. A lei que rege a cidadania atualmente é de 1992, ou seja, a circular é anterior a ela. Essa circular foi elaborada por um outro momento, por um fenômeno bastante específico, né? Que naquele momento era uma crise que havia na Argentina, que afetou a Argentina ali por volta de 1989, 1990, em que muitos cidadãos argentinos foram para a Itália, descendentes, filhos, netos de italianos, e se encontravam ali num limbo, né? Com relação à questão da cidadania. Como a Itália iria expulsar cidadãos do seu território, sendo que, por lei, pela lei italiana, essas pessoas são cidadãos italianos, desde o nascimento.
porque o acertamento, ou seja, a verificação administrativa é uma coisa, o ser é outra. As pessoas que têm direito à cidadania são italianos de sangue, desde que nasceram. Né? A burocracia do acertamento, da verificação, é uma outra questão. Então, havia esse limbo, porque fazer a cidadania na Itália, ou seja, ter a cidadania reconhecida na Itália, foi algo que sempre existiu. Só que só pessoas que já tinham visto por outros motivos, por motivos familiares, por motivos de estudo, por motivos de trabalho, é que poderiam apresentar o pedido na Itália. Se criou a Circolare Capaventotto porque uma quantidade considerável de pessoas chegaram à Itália sem a intenção de voltar e eram cidadãos italianos dalla nascita. Então, essa situação tinha que ser, de alguma forma, tratada, e foi com essa circular, que é uma circular extremamente sintética, que trata as coisas de uma forma muito simplória, né? E, passado todos esses anos, ou seja, nós estamos aí com 28 anos, se eu não 28? Agora perdi a conta matemática da coisa. Mas, se eu não me engano, são 28 anos dessa... hoje em dia, ela não tem a menor razão de continuar a reger toda essa possibilidade, essa estrutura, por uma circular completamente inadequada para o momento que a gente vive. Então, para falar sobre a questão da cartilha em si, o problema da cartilha é que ela também trata isso de uma forma simplória. Primeiro porque é óbvio que é um direito que está ali para todo mundo. O problema é que a maioria desses cidadãos não fala italiano e tem que enfrentar uma estrutura pública extremamente hostil a esse cidadão que busca o reconhecimento, que, tendo em mãos uma legislação, uma normativa extremamente cheia de lacunas e contradições, transforma a vida dessas pessoas num inferno. Por quê? Porque pratica declaradamente o obstrucionismo. Isso não é uma coisa que eu invento. Isso, por exemplo, é muito fácil de ver. Eu sou membro de um grupo em que existem os oficiais de registro civil italianos, e eles vivem trocando mensagens sobre como fazer com que o procedimento administrativo seja o mais longo possível, para que, primeiro, esse brasileiro não peça, ele não espalhe a ideia para outros de que aquele local é fácil de se fazer. Então, para evitar a chamada em cascata. E depois, por quê? Porque muitos deles acham que essas pessoas não merecem ser italianos, não merecem ter a cidadania italiana reconhecida, então, se eles não podem fazer nada, pelo menos eles os farão sofrer, os farão penar para conseguir esse objetivo, né? Então, o assessor, a figura do assessor, ela entra para fazer uma intermediação. E isso também, a figura do assessor, entra numa outra concepção muito comum nos nossos consulados e numa mentalidade italiana, digamos assim, que é da criminalização do intermediário, que eu vejo com muitos maus olhos, porque eu acho que as pessoas têm que ter o livre arbítrio para decidir como elas querem se comportar. Elas querem ir sós, elas vão sós, elas querem contratar alguém, elas contratam alguém. Não vejo isso como um ilícito, né? Um comportamento nem ilícito nem imoral, né? Que existem picaretas, não há a menor dúvida. E são vários, né? Agora, criminalizar a todos é uma coisa bastante perigosa e desonesta também, né? Por sua vez. Então, quando a cartilha diz, olha, bastam 16 euros, Exato. ora, o assessor, o valor que é cobrado é o valor da permanência da pessoa, do aluguel do local, né? Então, os valores praticados,
envolvem uma série de outros serviços, né? Se eles atuam dentro da legalidade ou não, é preciso avaliar, né? Você já precisa avaliar todos os serviços oferecidos, se pagam os seus impostos, isso é um outro fator, né? Agora, é sempre essa ideia de que o assessor, o intermediário, o prestador de serviço é alguém que está sempre no limite da ilegalidade, é uma coisa muito perigosa, né? Então, eu acho que nós temos que separar um pouco essas duas situações enfim, eu não tenho nenhum compromisso, repito, como já disse algumas vezes em artigos meus, com nada, porque eu não faço indicação de assessor. Nunca fiz, né? Disse num post que fiz 2 vezes, uma deu certo para uma professora de yoga da minha mãe e outra deu errado para a esposa do médico do meu irmão. E foram indicações que eu fiz porque as pessoas me pediram muito e eu não ganhei nada em troca, ou seja, não é uma indicação profissional. Mas também, depois dessa que deu errado, eu não indico mais mesmo, né? Então, como eu não indico assessores, eu não tenho nenhum compromisso em dizer que essa é uma atividade ilícita e perfeitamente normal, ou seja, nós não deveríamos ter nenhum tipo de pudor disso, nem na Itália, nem no Brasil. Pois é, Tadoni, veja só, perdão, você coloca aí uma questão que ficou assim para quem vê de fora ou um pouco mais distante do que você, bem contraditória. De um lado, o governo italiano, que poderia resolver essa pendenga apenas, não precisava nem do parlamento, era só refazer ou revogar essa capa ventotto aí. E de outro lado, o governo brasileiro, que agora se coloca, para mim me parece que é uma cartilha das facilidades. Quer dizer, quando diz que custa só 16 euros, isso é, 60 reais de selo, é o preço de um sanduíche, né? Tudo bem. Sim, isso como é que a pessoa fica 3 meses na Itália? Ela fica com 16 euros, ela fica onde? Na Caritas? Pois não, ela paga algum local para morar. Quando nós temos aqui nos consulados, que é a origem da coisa, uma cobrança de 300 euros para fazer essa cidadania. Quer dizer, como é que nós vamos tentar resolver essa questão, Tadeu? Olha, nosso papo poderia ser de horas, né? Por exemplo, o consulado de Porto Alegre, recentemente, com o novo cônsul, colocou um aviso e, pelo que sei, né, meio que proibiu a ação dos despachantes, né? Uhum. Porque, óbvio, quando o consulado lidar só diretamente com o cidadão, ele consegue impor certas regras de obstrucionismo de uma forma muito mais fácil, né? Então, as pessoas se perdem, as pessoas não sabem o que fazer, né? Então, quando você não tem aquele profissional que está acostumado a saber como é que as coisas de fato são, é muito mais fácil criar problemas, né? Então, por exemplo, veja, né? Está pipocando isso justamente agora, nós estamos falando aqui no dia 2 de julho de 2019, que a embaixada em Brasília começou a convocar as pessoas em massa, né? A lista de espera de Brasília, nunca divulgada, desconhecida, não se sabe o tamanho, não se sabe nada, mas sabe-se que começaram a convocar pessoas em massa. Eles estão simplesmente, o funcionário que está fazendo isso, ele está mandando carta exigindo que as pessoas corrijam João para Giovanni, exigindo que as pessoas corrijam Nicolau para Nicola, e dando 10 dias para as pessoas retificarem. Já tem decisão da Corte, já tem decisão da Suprema Corte Italiana dizendo que não é necessário? Na verdade, isso é outro limbo jurídico. O fato é que as decisões italianas nunca são claras, porque o italiano, do ponto de vista, quando ele faz decisões, ele fala e diz pouco, né? Infelizmente, nós somos italianos também e sabemos que isso é uma realidade. O italiano tem uma dificuldade com clareza, né?
dificuldade de dizer preto é preto, branco é branco, azul é azul, amarelo é amarelo, né? Então fazem frases quilométricas que depois ninguém sabe muito bem o que ela quis dizer. Eles são mestres em fazer isso, tá? E os próprios consulados têm essa dificuldade, que eles às vezes fazem quesitos para o Ministério responde e fala, mas e afinal, eles disseram que sim ou eles disseram que não? Mesmo ele e o italiano se confundem, né? E com relação a essa questão das retificações, é a mesma coisa. O que tem que prevalecer primeiro é o bom senso e depois é saber que aquela pessoa inequivocamente é aquela pessoa. Se é o João que virou o Giovanni que virou João ou o Nicola que virou Nicolau, é óbvio que é a mesma pessoa, né? Então, eles estão exigindo coisas absurdas como essas, ou para retificação, por exemplo, porque a pessoa no casamento tinha 26 anos, mas na verdade tinha 27, então exige uma retificação da idade, coisas que são completamente irrelevantes num pedido de cidadania italiana, mas isso tem um objetivo. O objetivo é chamar em massa, fazer com que as pessoas percam o fôlego, a pessoa simplesmente desiste, tipo, eu não vou fazer essa loucura, não tem como. E quando ela não tem o apoio de um profissional, ela não sabe para onde correr. Muitos não sabem os direitos que têm, porque também muitos descendentes de italianos acham que a cidadania é uma concessão, é um benefício, então o consulado pode fazer o que bem quer. E tem consulado que diz isso, inclusive, que o consulado pode pedir o documento que for, porque está lá, ou seja, que o consulado pode pedir documentos adicionais se achar necessário. Não é bem assim, né? Ou seja, tudo tem que estar dentro da razoabilidade, né? Porque, afinal, nós temos aqui, Legge 241/1990. Essa é a lei do procedimento administrativo italiano, que diz claramente, né? No seu artigo 1º, a atividade administrativa persegue os fins determinados pela lei e é regida por critérios de economicidade, eficácia, imparcialidade de publicidade e transparência, segundo as modalidades previstas da presente lei, né? E, além de tudo, tem o princípio da razoabilidade, que parece que muitos consulados não conhecem o princípio da razoabilidade, fazendo exigências absurdas às pessoas. O cidadão que se vê desprotegido e não conhece a quem possa recorrer, ele simplesmente decide. E o que a Embaixada em Brasília está fazendo? E anote, hoje é dia 2 de julho de 2019, eu vou dizer o que a Embaixada está fazendo. A Embaixada está chamando as pessoas em grandes números, em massa, porque ela vai zerar a fila, certo? Ela vai chamar as pessoas, um monte de gente vai ficar pelo caminho, cansada, desesperançosa, e eles vão zerar a fila e vão jogar para o Prenota Online, como já fizeram os consulados do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E no Prenota Online passa a existir a loteria da cidadania, sobre a qual eu já escrevi, que é outra ilegalidade cometida pelos consulados. Todos os consulados, pouco a pouco, perseguirão para jogar a cidadania para o Prenota Online, porque o Prenota Online é outra grande situação em que simplesmente o cidadão é jogado numa loteria e o consulado lava as suas mãos, né? E joga, se aproveita dessa terceirização da culpa para a máfia do agendamento. Aí nós temos a máfia do agendamento e a máfia da cidadania, né? Então, ultimamente, a gente tem tido muito histrionismo com relação a essa questão de máfia, e eu aproveito, né, e aqui para falar sobre máfia. Aqui tem um livro, A História da Máfia, né? Já que nós estamos falando de máfia. Esse é um livro que eu tenho desde 2002, tá? Então tá aqui, Daniel tá doando em 2002. Não é um livro que eu comprei ontem, não, tá? Então eu tenho aqui, FINAC. A FINAC nem existe mais no Brasil, tá aqui, Quando eu comprei esse livro aqui em 2002, e eu sou uma pessoa que diferentemente de algumas personagens um pouco histriônicas, eu leio, né? Então eu leio, faço anotações nos livros e tal. E logo no começo do livro,
O Salvatore Lupo, que é esse autor, e aliás esse livro aqui é um livro importantíssimo para entender a Itália moderna, ele cita o Giovanni Falcone, né, o famoso Giovanni Falcone, juiz, sobre a questão do abuso do uso da palavra máfia, né? E ele diz, Giovanni Falcone, enquanto antes se tinha reserva em pronunciar a palavra máfia, agora se tem até abusado desse termo, né? Não me parece bem que se continue a falar de máfia em termos descritivos e polissêmicos, porque se misturam fenômenos que são de criminalidade organizada, mas que pouco tem a ver com máfia, tá? Então, eu acho que, assim, não só isso, como se nós formos ver o Código Penal italiano, né? Ou seja, o Código Penal italiano, no seu artigo 416 bis, que fala sobre máfia, né? Associação de tipo mafioso. E ele é bem específico sobre o que é máfia, né? Então, a máfia é uma associação de vínculo associativo que usa da força da intimidação, assujeitamento, omertà, delitos de violência, delinquência generalizada, né? E é importante que se diga, não existe máfia sem existir uma associação com uma estrutura hierárquica muito clara, com o chefe, todos os seus agentes inferiores, violência, e violência pesada, com armas, com vários outros tipos de delito no meio. Então, é um desserviço para o nosso meio, daqueles que falam sobre cidadania e consulados, continuarmos a usar a palavra máfia. Né? A palavra máfia na Itália e também aqui no Brasil deveria ser algo sério. Máfia é uma outra coisa. Ou seja, dois indivíduos, dois pés de chinelo que se juntam para aplicar golpe não são mafiosos, tá certo? Então, não existe nenhuma máfia de agendamento, também não existe nenhuma máfia da cidadania. Existem são dificuldades criadas. Existe, objetivamente, existem as dificuldades criadas, né? Que obriga as pessoas que... Exato, as pessoas se veem obrigadas a ir para a Itália em situações de total aventura, o que é uma lástima, porque não deveria ser assim. Ou seja, um consulado que recebe 1 milhão de euros vai me dizer que não pode fazer nada com relação à cidadania? O problema é que não existe a menor vontade